Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Março Azul, a importância que o mês tem para a classe médica. Ó, meu filho, olha quem que eu encontrei aqui na gastroimagem. O doutor Sérgio Ricardo Espinosa, gastroenterologista. A cidade inteira já o conhece, até porque o sobrenome é por demais conhecido, né? Doutor Sérgio, qual a importância de um exame chamado colonoscopia para o homem? Que importância tem este exame? Vou responder fazendo uma pergunta para o senhor. O senhor sabe o que tem em comum o Pelé, o Roberto Dinamite, a Preta Gil e a Simone? Isso não é pergunta que se faça para um homem da minha idade. Muito bem. Os 4 tiveram câncer de cólon, câncer de intestino. Então, reside aqui a importância do exame colonoscopia, porque é o que nós chamamos de prevenção secundária do câncer de cólon ou câncer de intestino. Para o senhor ter uma ideia, em 2022 foram feitos mais de 40 mil diagnósticos de câncer de intestino. Mais de 20 mil pessoas faleceram por isso. E a grande maioria delas não precisava ter passado por isso. Inclusive o Pelé, o Roberto Dinamite, a Preta Gil e a Simone. Por quê? Porque é possível prevenir isso. E esse mês, o mês de março, foi escolhido pelas sociedades que têm relação com o aparelho digestivo como um mês de prevenção do câncer de intestino. A exemplo do câncer de mama na mulher, que é o mais comum, a exemplo do câncer de próstata no homem. Aliás, depois deles, o segundo câncer mais comum é justamente o câncer de intestino. E, infelizmente, no país não existe nenhum programa, não é, de ordem pública, não é, para prevenir isso. Não é? E é importante prevenir, e é recomendável que se previna. Então, essa prevenção, que é considerada a prevenção secundária, não é, que é feita através desse exame que chama colonoscopia, que é o exame do cólon ou do intestino, o intestino grosso, que normalmente é o que é acometido, que é o intestino acometido pelo câncer de intestino. Ainda existe como que uma relutância, ou um medo, ou coisa que o valha de fazer a colonoscopia. É um exame que causa transtornos? É um exame que causa transtornos. Porque, bom, são várias coisas, né? Primeiro, a pessoa precisa agendar. Não é? Depois de agendada, ela precisa fazer um preparo. Não é? E esse preparo é o preparo para limpar o intestino para ele poder ser examinado. Não é? E esse preparo, não é, ele vai provocar uma diarreia, né? Aliás, várias diarreias, não é, até que o intestino esteja limpo. Então isso em si já é desconfortável. Agora, e o exame em si? O exame é desconfortável? Na grande maioria das vezes não. Por quê? Porque ele é feito sob sedação. As pessoas são sedadas para serem submetidas ao exame. E assim, do exame mesmo, não sentem absolutamente nada. Agora o senhor me perguntou se tem alguma relutância, não é? Então, geralmente tem, principalmente do homem, a mulher muito menos, a mulher é muito mais corajosa do que o homem. É a mesma coisa, a gente observa muito mais a mulher fazendo exame preventivo de mama e de colo de útero do que o homem fazendo o exame de próstata, não é? Então é muito mais comum que a mulher se predisponha a fazer o exame preventivo, inclusive do intestino, do que o homem. Muito mais por preconceito, né? Já se falou, embora não seguidamente, de que quando o câncer de cólon é descoberto, através de um exame, a pessoa já está sentindo alguma coisa que incomoda muito. Ou seja, o câncer já apareceu e está em desenvolvimento. Isso é verdade? Então essa é uma pergunta interessante, porque assim, isso em parte é verdade. Porque tem gente que só vai se submeter ao exame depois que ela já tem algum sintoma. Claro que nem sempre o sintoma que ela sente é um sintoma de câncer do cólon, de câncer de intestino. Mas às vezes é algum sintoma e ela vai ser submetido a isso, a obriga a ser submetida ao exame. Mas vamos supor que a pessoa vai fazer o exame porque ela está tendo um sintoma e esse sintoma já é causado pelo câncer de cólon. Que sintomas seriam estes? Então, pode ser dor, pode ser emagrecimento,
pode ser anemia, pode ser evacuação com sangue, pode ser uma mudança do aspecto das fezes. Todos esses são sintomas. Aí eu pergunto para o senhor sabe qual a chance de cura que tem uma pessoa quando ela faz o exame, quando ela já tem um sintoma? Me parece que é muito difícil prever, mas aí a coisa fica muito difícil. Então, infelizmente, aí cai. Né? Se a pessoa se submete ao exame, quando ela não está sentindo nada, e a gente acha alguma coisa, a chance de cura é de 70%. Se a pessoa se submete ao exame, quando ela já tem algum sintoma pelo câncer, a chance de cura cai para 30%. Então, o senhor entende? As pessoas, o que a gente precisa entender é isso, é a importância do exame preventivo, que deve ser feito quando? Quando a pessoa ainda não está sentindo nada. E o que se recomenda hoje? Se recomenda, o que as sociedades recomendam? Que o exame comece a ser feito já a partir dos 45 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, não é? Mesmo sem ter sintoma. Por quê? Porque aí quando a gente acha alguma coisa, e é muito comum que a gente ache o que a gente chama de pólipo. Pólipos são como pequenas verrugas. Quando a gente acha e retira essas pequenas verrugas, não é? Essas verrugas, elas são, a grande maioria delas, são precursoras do câncer de intestino. A gente evita a evolução disso para um câncer de intestino. Vou lhe falar de 2 casos, o meu e da minha esposa, a Cláudia. Eu já fiz o exame de colonoscopia e eu tinha lesões precursoras para o câncer de intestino, que foram retiradas. Por isso eu passei a fazer e faço o exame regularmente. Inclusive, esse ano eu tenho que voltar a marcar. Você vai marcar o exame consigo mesmo? Não, claro que não, né? Eu peço é um colega que faz o meu exame. A Cláudia, minha esposa, como o senhor sabe, o pai dela faleceu por um câncer de intestino. Ora, aquele que tem um parente que teve câncer de intestino tem uma chance maior de desenvolver câncer do intestino. Bom, por isso, a Cláudia, minha esposa, ela foi submetida ao exame. Não é? E eu achei, aí fui eu mesmo que fiz o exame nela, e eu achei nela já um pólipo, nós retiramos esse pólipo, e esse pólipo já tinha sofrido transformação maligna. Não é? Então ele já era câncer, só que, graças ao bom Deus, numa fase inicial, quer dizer, ela ficou curada. Não é? E é isso que se recomenda para as pessoas, não é? Que as pessoas comecem a fazer o exame já a partir dos 45 anos, para que, se a gente encontrar alguma lesão, a gente a encontre numa fase muito inicial. Por quê? Porque encontrado na fase inicial, a gente consegue curar, a pessoa fica curada, e a gente faz isso através do próprio exame, sem que a pessoa tenha muitas vezes que submeter a uma cirurgia. E hoje a gente tira, inclusive, lesões maiores do intestino já, algumas vezes já com câncer, mas quando ele é superficial e não é profundo, a pessoa está curada pelo exame, pela colonoscopia, sem precisar até que seja submetida a uma cirurgia. Quais são os órgãos internos que a colonoscopia atinge ao fazer o exame e a verificação? É só o intestino grosso? Isso, a colonoscopia porque é uma endoscopia do cólon. O cólon é o intestino grosso, né? Mas a gente chega também até o finalzinho do intestino delgado. E aí a gente examina todo o intestino grosso, que mede mais ou menos, essa é uma curiosidade que as pessoas têm, varia um pouco de uma pessoa para outra, mas de 80 a 90 centímetros mais ou menos de comprimento. Já se falou também do câncer atingindo o pâncreas, o fígado. Isto também tem muita frequência? Acontece sempre? O exame pode detectar isto? Não, isso não. Isso acontece quando o câncer de intestino ele já está numa fase avançada. Quando ele está numa fase avançada, ele não fica restrito mais ao intestino e ele pode migrar para outros órgãos, né? O mais comum é o fígado. Não é? Então pode ser para o fígado, do fígado para o pulmão, eventualmente até para o cérebro. Não é? Mas isso só acontece quando a lesão já é muito avançada. Não é? E aí, claro, aí a gente faz o diagnóstico da lesão no intestino, não é? Aí esse paciente já tem que ser operado, e se ele tem lesões, a gente chama de metástases, né? Noutros lugares, esses outros órgãos vão precisar ser tratados também, eventualmente com cirurgia, eventualmente com quimio ou radioterapia. O que eu não lhe perguntei e você gostaria de colocar para quem está nos ouvindo agora? Tem que perder o medo? Tem que fazer o exame? É preciso fazer o exame?
do mesmo jeito que a mulher faz para o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, e do mesmo jeito que o homem deve fazer a prevenção para o câncer de próstata, tanto o homem quanto a mulher devem passar a fazer a prevenção do câncer de cólon ou câncer de intestino, que é a segunda causa de câncer mais comum tanto no homem quanto na mulher, e que é absolutamente prevenível, não é? Com o exame colonoscopia, já a partir dos 45 anos. Hoje em dia, o exame de colonoscopia é feito com tudo que há de mais moderno de equipamentos no mundo? Ah, sim. Aqui nós temos hoje, né, os melhores equipamentos que se tem no mundo, nós temos aqui hoje. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina. Claro que não toda clínica tem, não é? Mas algumas clínicas já dispõem daquilo que há de melhor no mundo. Não é? E assim, a qualidade da imagem desses equipamentos, elas são extraordinária a qualidade da imagem. Muitas vezes, a gente que está sempre fazendo, quando vê, às vezes a gente se impressiona e fica maravilhado com a imagem do equipamento, não é? E, assim, as pessoas, não é, fazendo o exame, geralmente é tirada uma foto. As pessoas veem a foto, é possível ver a foto, não é? Então, é muito interessante. Então, a gente tem, sim, algumas clínicas têm sim o que há de melhor no mundo. Agora, a coisa tem que seguir um protocolo. Não adianta chegar no seu consultório, por exemplo, eu vim aqui fazer o exame de colonoscopia. Que hora que eu faço? Não é nada disso, né? Tem um protocolo a ser seguido. Então, as pessoas devem passar por uma avaliação de um médico, não é? Esse médico vai avaliar a pessoa e ele vai ver se tem indicação de fazer ou não. Não é? Se tiver acima de 45 anos, não é? Um médico bem informado, ele já deve recomendar o exame preventivo, a colonoscopia preventiva. E aí, não é? Essa pessoa vai ter que entrar em contato com uma clínica, não é? Entrar em contato com a clínica, agendar o exame, fazer o preparo e depois ser submetido ao exame. Fundamentalmente é esse o protocolo. Que conselho você daria para terminar este comentário para aqueles que são arredios a este tipo de exame? É perder o medo, é criar coragem? Eu vou tentar me explicar, não é? Olha, é melhor fazer preventivamente, não é? E resolver o problema numa fase inicial, do que acabar tendo que fazer o exame de qualquer jeito, já com a doença instalada. Porque isso é muito pior. Não é? Porque aí ela não vai conseguir resolver o problema dela. Pode acabar indo para onde o Pelé foi. Não só isso, ela pode precisar ter que passar por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e acabar indo por onde o Pelé e o Roberto Dinamite foram. Não é? Então é muito melhor fazer isso preventivamente. Não é? O desconforto, não é muito menor do que eventualmente fazer o diagnóstico com a doença já instalada, com a doença avançada. É incomparavelmente menor. Não é? Eu mesmo me submeto ao exame. Não é? E eu estou para marcar já. Não é? Eu mesmo já fiz 3 ou 4 vezes. A Cláudia, minha esposa, como eu acabei de falar, já fez 3 vezes. Não é? A gente mesmo se submete regularmente a isso, não é? Porque a gente sabe da importância disso. Doutor Sérgio, já aconteceu um mutirão lá no HU, ele não foi muito divulgado, não foi muito contado ao público ouvinte. Foi sucesso? Sim, houve já. Esse foi o primeiro, não é? E como foi o primeiro, e como tem muito paciente para ser submetido ao exame, por isso até a gente não fez nenhuma divulgação. Não é? Na realidade, nós fizemos exames naqueles pacientes do hospital, houve um mutirão, para aqueles pacientes do hospital universitário que já estavam em fila de espera para fazer o exame. Então, nesse sábado, eu e mais um outro colega, chamado Pedro Martins, não é? Nós fizemos lá um mutirão de colonoscopia e passamos o dia fazendo colonoscopia naqueles pacientes que já estavam em fila de espera. E é importante o senhor falar nisso, que aí eu tenho que fazer um agradecimento, porque as enfermeiras do HU, as enfermeiras e as técnicas, elas mudaram inclusive o plantão delas para poder estar sábado lá com a gente e poder fazer isso. Então, e aí eu quero falar o nome delas para agradecer pessoalmente. Faça isso. A enfermeira Cláudia Orasmo,
a Daniela Hipólito, que são enfermeiras, elas que organizaram esse mutirão, e a Márcia Martins e a Eliane Boletti. Não é que, na realidade, são as técnicas que me auxiliaram e auxiliaram o Pedro durante os exames, para que a gente pudesse fazer os exames desses pacientes, desse que foi o primeiro mutirão. E a gente espera o ano que vem poder fazer mais, e quem sabe a gente consiga incluir, inclusive, algumas clínicas privadas para ajudar a desafogar um pouco a rede pública. Quem sabe? Pois bem, eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa entrevista? Não, acho que não. Penso que não. Pois bem, então, eu vou criar coragem e vou voltar lá na gastroimagem. Pode se preparar, fica feita a ameaça. Combinado. Pois bem, se você ficou com alguma dúvida, mande para cá uma mensagem fazendo a sua pergunta, a sua colocação, indague o que você quiser saber. De minha parte, espero ter cumprido com a minha obrigação de pai de um médico. Por outro lado, Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa.